Antes de prosseguirmos com os novos conceitos, a gente precisa verificar que o limite finito no infinito está bem definido. Seria uma anomalia se quando x tende a menos infinito ao mesmo tempo que quando x também tende ao mesmo menos infinito, f de x tende a m, sendo m diferente de L. Isto é, seria contraintuitivo, uma anomalia, algo muito estranho, se o limite de f de x fosse ao mesmo tempo dois valores distintos. Então, para verificar que de fato o limite está bem definido, a gente precisa verificar que ele é único, isto é, a unicidade do limite. Ou seja, se limite de f de x quando x tende a menos infinito é igual a L e limite de f de x quando x tende a menos infinito é igual a m, então necessariamente o L e o m na verdade são o mesmo número. Não tem como o limite tender para dois lugares distintos. Isso vale para x tendendo a menos infinito e vale também para x tendendo a mais infinito. Se limite de f de x com x tendendo a mais infinito é igual a L e limite de f de x com x tendendo a mais infinito também é igual a m, necessariamente, na verdade, L e m tem que ser o mesmo número. Não pode a função estar tendendo para dois números distintos quando x tende para mais infinito. Sejam A um subconjunto de números reais e f uma função cujo domínio é o conjunto A, o contradomínio é o conjunto dos números reais, e sejam L e m números reais. Sendo A ilimitado inferiormente, vamos demonstrar que se limite de f de x quando x tende a menos infinito é igual a L e limite de f de x também quando x tende a menos infinito é igual a m, então necessariamente L é igual a m, isto é, o número L é o mesmo número de m na verdade. De forma análoga, se A é ilimitado inferiormente, vamos demonstrar que se limite de f de x quando x tende a menos infinito é igual a L e limite de f de x também quando x tende a menos infinito é igual a m, então necessariamente L e m são o mesmo número. E se A é ilimitado superiormente, vamos demonstrar que se limite de f de x quando x tende a mais infinito é igual a L e limite de f de x também quando x tende a mais infinito é igual a m, então necessariamente o L e o m são o mesmo número, isto é, L é igual a m. Nós vamos demonstrar essa proposição utilizando o método da contradição. A gente vai supor que o limite de f de x com x tendendo a menos infinito é igual a L e que o limite de f de x com x tendendo a menos infinito é igual a m e que o L é diferente do m. E aí, com essas três informações juntas, nós vamos chegar a uma contradição. Se chegamos a uma contradição, significa que alguma coisa que assumimos no começo não pode ser assumida, ou seja, não é verdadeira. Como o limite de f de x ser igual a L e limite de f de x ser igual a m são hipóteses da nossa proposição, então a única coisa que assumimos que na verdade é falsa é o fato de L ser diferente de m. Daí só vai sobrar a opção para a gente de L ser igual a m. Se f de x, quando x tende a menos infinito, tende a L, e também f de x, quando x tende ao mesmo menos infinito, tende a m, e o L e o m são números distintos, então visualmente a gente verifica essa contradição, porque numa função não pode um mesmo valor no domínio ter duas imagens distintas. Observe que um valor do domínio aqui, mais ou menos, ele tem uma imagem aqui e uma outra imagem aqui. É claro, supondo que o limite de f de x quando x tende a menos infinito é ao mesmo tempo igual a m, igual a L, e L e m são números distintos. Isto é, supondo que essas duas curvas aqui, a de vermelha e a de lilás, elas representam o gráfico da mesma função. Isso aqui, obviamente, é uma contradição. Numa função, cada elemento do domínio tem uma única imagem. Não confundam com função não injetiva. Pode ocorrer numa função de dois valores distintos no domínio terem a mesma imagem, mas não pode ocorrer de um valor no domínio ter duas imagens distintas. Agora a gente precisa fazer a demonstração analítica dessa contradição, isto é, pegar essa ideia gráfica, essa ideia visual e escrever de forma analítica. Vamos então à demonstração em si. Sejam A um subconjunto de números reais, f é uma função cujo domínio é o conjunto A, o contradomínio é o conjunto dos números reais, e L e m números reais. Suponha que A é ilimitado inferiormente. Lembra que essa condição é necessária para a gente falar de limite com x tendendo a menos infinito. Suponha também que limite de f de x quando x tende a menos infinito é igual a L e limite de f de x quando x tende ao mesmo menos infinito é igual a m. Vamos supor
que L é diferente de M, isto é, vamos ver o que aconteceria se o L fosse diferente de M. Obviamente, nosso objetivo é chegar a uma contradição para verificar que L não pode ser diferente de M. Bem, se L é diferente de M, então ou o L é menor do que o M, ou o L é maior do que o M. Vamos fazer o caso aqui em que o L é menor do que M. E o outro caso? O outro caso é a mesma coisa, seria só mudar as letras de lugar aqui. As letras L e M apenas representam números que seriam o limite de f de x quando x tende a menos infinito. O que importa aqui é que o fato de L ser diferente de M implica que necessariamente um é menor do que o outro. Vamos escrever aqui o L como sendo o menor desses dois números. Bem, sendo o L menor do que M, isto é, o M maior do que o L, então necessariamente M menos L é maior do que zero, é positivo. Se M menos L é maior que zero, então metade disso é maior do que zero. Esse número M menos L aqui sobre 2 vai nos servir como epsilon. A definição de limite finito no infinito diz que o fato de limite de f de x com x tendendo a menos infinito ser igual a L implica necessariamente existe um número real positivo, que aqui estou denotando por N1, tal que se o x está no domínio da função e x está à esquerda de menos N1, lembra que estamos falando do limite com o x tendendo a menos infinito, por isso estamos falando aqui de x ficando à esquerda de menos N1, o x está caminhando para o menos infinito. Então, para x nessa condição, necessariamente a distância entre f de x e L tem que ser menor do que m menos L sobre 2. Por que m menos L sobre 2? Na verdade, pela definição de limite finito no infinito, módulo de f de x menos L tem que ficar menor do que qualquer número positivo dado, a partir de algum número negativo, a partir caminhando para a esquerda. Mas aqui nós escolhemos propositalmente o m menos L sobre 2. É verdade que módulo de f de x menos L fica menor do que m menos L, do que m menos L sobre 4, do que m menos L dividido por 5, do que m menos L dividido por 1 milhão, do que qualquer número positivo. Mas nós escolhemos propositalmente m menos L sobre 2, porque isso vai gerar aquela contradição que nós percebemos lá na visualização gráfica. Agora observe que, reescrevendo esta desigualdade de uma forma equivalente, nós obtemos que L menos m menos L sobre 2 é menor que f de x, que por sua vez é menor que L mais m menos L sobre 2. O menos m menos L sobre 2 e o mais m menos L sobre 2 vem do m menos L sobre 2, que é maior do que o módulo aqui da diferença. O f de x está aqui no centro, veio daqui dentro do módulo, e este L que está numa extremidade e na outra extremidade vem do menos L aqui de dentro do módulo. Como o L saiu aqui do mesmo lado do f do x, ele passou, ao invés de ter sinal negativo, ter sinal positivo. Agora, fazendo as contas, aqui é apenas uma conta de subtração de fração. Igualando denominadores, repetindo o denominador e subtraindo numeradores, nós temos que L menos m menos L sobre 2 é igual a 3L menos m sobre 2. E aqui também, fazendo apenas uma conta de soma entre frações, nós temos que L mais m menos L sobre 2 é igual a m mais L sobre 2. Observe, então, que f de x é maior do que 3L menos m sobre 2. Esta é uma informação verdadeira, mas que aqui não tem relevância para a gente. Observe também que f de x é menor do que m mais L sobre 2. Esta é uma afirmação verdadeira e essa afirmação aqui é relevante para a gente. A outra afirmação também é verdadeira, mas não tem importância para a gente aqui agora, isto é, não é útil para nós. Essa informação aqui é verdadeira e ela é útil para nós. Então, por enquanto, nós vamos guardar a informação de que f de x é menor que m mais L sobre 2, sempre que o x pertence ao domínio da função, se lembre, e x é menor do que menos N1. Guarda essa informação que será utilizada daqui a pouco. Isto é, a informação que utilizaremos daqui a pouco é de que f de x é menor que m mais L sobre 2, sempre que o x pertence ao domínio da função e é menor que menos N1. Todo esse raciocínio que nós fizemos para o fato de limite de f de x ser igual a L, vamos fazer agora também para o fato de limite de f de x ser igual a m. A definição de limite que tem que existir um número real positivo, que agora estou chamando de N2. Chamo de N2 porque não necessariamente é igual ao N1, que já havia aparecido antes, tal que, se o x está no domínio da função e o x está à esquerda de menos N2, isto é, x está caminhando para menos infinito,
x é menor que menos n2, então, necessariamente, a distância entre f de x e m tem que ser menor que m menos L sobre 2. Assim como antes a distância entre f de x e L tinha que ser menor que m menos L sobre 2, também a distância entre f de x e o m tem que ser menor que m menos L sobre 2. Aqui, novamente, poderia ser menor do que qualquer número positivo. Eu poderia escolher qualquer número positivo aqui, mas quis em particular o m menos L sobre 2, porque este número vai gerar a contradição que nós precisamos. Da mesma forma que sobre L havíamos escrito a desigualdade de uma forma equivalente, nós vamos agora escrever esta desigualdade aqui de uma forma equivalente. Dizer que módulo de f de x menos m é menor que m menos L sobre 2 é equivalente a dizer que f de x está entre m menos m menos L sobre 2 e m mais m menos L sobre 2. Isto é uma consequência da definição de módulo, isso é uma propriedade lá dos números reais. Agora, fazendo as contas, m menos m menos L sobre 2 é igual a m mais L sobre 2. E m mais m menos L sobre 2 é igual a 3m menos L sobre 2. Esta aqui é uma informação verdadeira, isto é, que f de x é menor que 3m menos L sobre 2 é uma informação verdadeira, mas que nesse momento não é relevante para nós. O que é relevante, o que vai ser útil agora, é o fato de f de x ser maior que m mais L sobre 2, sempre que x pertence ao domínio da função e é menor que menos n sobre 2. Agora se lembre que nós havíamos guardado a informação de que f de x é menor que m mais L sobre 2 toda vez que o x é menor que menos n1. Isto é, para todo x que é menor que o menos n1, sua imagem é menor do que m mais L sobre 2. E a informação que nós conseguimos agora é que para todo x que é menor que o menos n2, a sua imagem que m mais L sobre 2. Ora, se nós tomarmos um valor de x que está ao mesmo tempo à esquerda do menos n1 e do menos n2, isto é, x menor que o menos o máximo entre n1 e n2, eu tomo o máximo entre 1 e 2 porque eu não sei quais são os valores de n1 e n2, não sei quem é o maior, quem é o menor. Então, eu tomo simplesmente o máximo entre eles e tomo o x menor do que o máximo entre eles. Isto garante que o x está ao mesmo tempo à esquerda de menos n2 e à esquerda de menos n1. Ora, se x está à esquerda de menos n1, então necessariamente o f desse x é menor que o m mais L sobre 2. Se x está à esquerda do menos n2, então quer dizer que o f desse x é maior do que o m mais L sobre 2. Isto é, para um determinado valor de x, nós temos que a imagem dele, o f de x, é ao mesmo tempo menor do que m mais L sobre 2 e maior do que m mais L sobre 2. Obviamente, isto é uma contradição. Como chegamos a uma contradição, segue que a suposição que nós fizemos lá no começo é falsa. Então, se o fato de L ser diferente de m é falso, só nos sobra a opção de L ser igual a m, que era exatamente o que nós queríamos demonstrar. Nós queríamos demonstrar que se o limite de f de x, quando x tende a menos infinito, é igual a L, ao mesmo tempo este limite é igual a m, então necessariamente o L é igual a m. A parte do limite com x tendendo a mais infinito é completamente análoga a essa que nós fizemos. O raciocínio é completamente o mesmo, só que ao invés de ter x tendendo para menos infinito, vai ter x tendendo para mais infinito. Então, basta fazer umas pequenas adaptações. Ao invés de ser o x menor do que um número negativo, vai ser um x maior do que um número positivo. Mas o raciocínio é exatamente esse que nós fizemos agora.